O convidado de hoje do Câmara Entrevista é o gerente regional da CE, Ruimar Marques. Obrigada por aceitar o nosso convite, Ruimar, por estar aqui conosco, para a gente conversar um pouco sobre essa importante companhia que fornece energia para toda a nossa cidade e região. Olá, queria cumprimentar todos os integrantes aqui da nossa TV Câmara, né? Também a todos os ouvintes da nossa comunidade, bem como os nossos clientes, né? Que todos, direto ou indiretamente, somos clientes dessa grande companhia que é a CE, né? Essa companhia rio-grandense que representa aí todos os gaúchos, conhecida por eles ao longo dos anos aí pela sua presença marcante na história do nosso estado, né? Então é um prazer para nós estarmos aqui, agradecemos também esta oportunidade, esse espaço, e podemos aqui esclarecer alguns pontos, né? Que são muitos com relação às informações com energia elétrica que a gente pode abordar. Eu gostaria de fazer uma referência inicial, digamos assim, no nosso programa, dizendo que é muito gratificante para a gente hoje poder estar aqui na gestão da nossa gerência regional da campanha aqui em Magé, né? Onde a CE é uma empresa que nos deixa muito feliz, não só os empregados, com certeza, mas a todos os rio-grandenses, né? Porque o nosso histórico, ele se confunde muito com o histórico do nosso estado com relação ao desenvolvimento. Hoje, em qualquer ponto que nós formos no Rio Grande do Sul, seja interior, capital, enfim, qualquer município que a gente vê lá um poste de energia, uma rede, né, de energia, a gente vê que aquilo ali passou pelas mãos, né, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que é a nossa CE. Então, nós temos aí mais de 70 anos, né, nesse contexto de fornecimento de energia elétrica, onde nesse período a CE foi reconhecida nacionalmente, até mundialmente, pelas suas práticas, né? Pelas suas características, pelas suas qualidades, tanto profissional quanto de planejamento, em procurar montar, né, a estrutura elétrica que hoje o Estado dispõe. Nós tivemos ali um período onde a empresa teve parte da companhia privatizada, mas o ativo que hoje está aí, né, inicialmente instalado, foi fruto da CE. Então, nós participamos em todos os pontos do Estado, né, em cada ponto mais longínquo aí do Estado, a CE tem a sua presença, e uma empresa que tem uma relação muito íntima, né, com todos os gaúchos, porque eu costumo dizer que a gente já nasce no Rio Grande do Sul ouvindo falar da CE. Já nasce cliente da CE, praticamente. Já nasce cliente da CE, porque a energia elétrica, como eu falei, né, clientes diretos são aqueles que têm a sua conta vinculada à companhia, aqueles que estão na carteira da companhia como clientes. E indiretos somos todos. Sem energia elétrica hoje não vivemos, né? Então ela nos traz um conforto muito significativo, né? Bastante salutar para nós, mas por trás disso tem uma estrutura muito complexa, né? Muito específica, que trata que no passado, digamos assim, na totalidade do Estado, a CE tratava. Nós temos todas as linhas de transmissão e linhas de distribuição hoje do Estado. Logicamente que elas foram melhoradas, algumas foram atualizadas, né, até em poucos anos, aí, mas a base da estrutura energética do Estado do Rio Grande do Sul, ela se originou com a CE. Nós temos um exemplo muito específico aqui, muito próximo de nós, né, que é a questão do município de Candiota. O município de Candiota se originou basicamente da CE. Ali a CE teve implantada a usina de geração térmica, né? Com o início da exploração do carvão, implantação da energia térmica através da geração. Hoje ela é federalizada, faz parte da CGTE, mas a origem ali também, né, se passou pela mão da CE. Nós temos usinas hidrelétricas espalhadas em todo o estado, que são da companhia, da CE, né? Nós temos linhas de transmissão que cortam todo o estado do Rio Grande do Sul, fazendo a interligação com o sistema interligado nacional, e as linhas de distribuição que estão nos municípios. Hoje, na concessão da CE, são 72 municípios, mais de 1,5 milhão de consumidores diretos ligados com a companhia, né? Mais de 4,5 milhões clientes indiretos. Então, hoje, a nossa área de concessão, ela parte de Torres, percorre todo o litoral do estado, até o Chuí, e na direção oeste ela vai até Dom Pedrito, que é a limite com o Livramento, que hoje é explorado ali pela ES Sul, RGE Sul, que essas empresas, essa parte foi privatizada. Porém, a nossa área é uma área bastante significativa e muito importante, né, estrategicamente para o Estado, por ser a questão litorânea que ficou com a companhia, e também a região metropolitana de Porto Alegre, que hoje é digamos assim, a nossa maior concentração de clientes hoje está na região metropolitana.
e também nas áreas rurais, né? A empresa sempre participou do desenvolvimento da parte energética do Estado, levando, né, através dos programas estaduais e federais, participando também efetivamente na questão da área rural, né? Para se auxiliar também numa questão social, que é evitar o êxodo rural, a produção hoje que é muito significativa do agronegócio, né? O agrotech, como se diz, né? E está hoje lá a energia elétrica impulsionando esse segmento, onde a CEA faz parte em alguns deles nos municípios, mas é importante frisar a origem, né, desses investimentos em energia elétrica, eles se originaram com a nossa companhia. Então, para nós termos uma ideia, né, da importância, né, desta companhia para o Estado, e também nós tivemos uma evolução muito grande nos últimos anos, aí de 2015 para cá, principalmente, com uma gestão mais focada na questão de resolver problemas da companhia econômicos, técnicos e operacionais, né, onde a CE partiu lá em 2014, naquela época ali nós estávamos localizados no 42º lugar em relação aos rankings das companhias no país, né, das 54 companhias. E a partir de 2015 a gente começou a trabalhar fortemente ali. Esta pesquisa ela é baseada no IASC, de Índice de Avaliação de Qualidade dos Serviços. Ela é respondida pelo cliente. É uma pesquisa que é feita pela ABRAD, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, e pela ANEEL, que é o órgão regulador. Então, esses dois segmentos fazem as pesquisas para avaliar as empresas com relação à avaliação do consumidor. Então, o consumidor, o cliente, dá a sua avaliação para a empresa e ali é estabelecido um ranking. Nós estávamos lá no 46º lugar e a gente passou, a partir já de 2016, ali, passamos para 21º. Então, nós subimos 24 posições, né? Em questão de um ano e pouco, isso dado ao trabalho que a gente desenvolveu de todo o corpo da companhia, funcional, gestão, conseguimos avançar nesse ponto. E hoje, né, nós estamos aí, em relação às empresas de maior porte do segmento, né, nacionalmente nós estamos em 7º lugar hoje, né? Dentre as empresas do Estado, em índice de avaliação do consumidor, em 4º lugar. Então nós avançamos muito nesse ponto, porque o nosso principal objetivo até estratégico da empresa é o quê? Buscar qualificar para atender cada vez melhor o cliente. Porque é o cliente que vai avaliar o nosso produto e é o cliente que vai valorizar aquilo, né, que ele emprega do seu orçamento para ter esse produto. Então, nada melhor que o cliente fazer essa avaliação, né? E a gente fica muito feliz porque nós obtivemos um êxito no nosso trabalho até agora e estamos hoje em fidelidade, por exemplo, fidelidade com a empresa, nós somos o primeiro lugar hoje na nossa região, né? E nessa questão, né, a gente pode falar das diversas melhorias que têm sido feitas na rede de energia aqui na nossa cidade, né? De diversas reclamações das pessoas, que a energia caía e tudo mais. Que melhorias são essas? O que isso reflete para o consumidor final? Nos explique um pouco. Assim, desde isso a empresa sempre vem investindo para cada vez melhorar mais os seus ativos, né, que são os equipamentos, as redes que a gente tem distribuído, que levam energia até as residências. Isso a empresa sempre fez, mas a partir de 2015 a gente deu uma ênfase ainda maior, porque nós estávamos numa renovação de contrato junto à ANEEL, de concessão. Então houve ali apresentado à ANEEL um planejamento da empresa para os próximos 20 anos, o qual será avaliado anualmente pela ANEEL, e a gente ali apresentou diversos projetos que buscassem cada vez mais a melhoria técnica. O que é a melhoria técnica? É que o cliente tenha cada vez mais energia na sua casa sem interrupção, né? Isso é importante a gente frisar, e é baseado nisso a empresa pautou seus investimentos e os seus planejamentos para fazer esse atendimento. Em Bagé, por exemplo, nós começamos com subestações, né, que tínhamos alguns problemas. Nós temos 2 subestações de fonte de energia elétrica, que é a Bagé 2, fica ali na Santa Tecla, e também temos a Bagé 1, que fica ali próximo ao Morgado Rosa. Tivemos investimentos muito significativos nessas subestações. Na Bagé 2, para você ter uma ideia, em torno de 18 milhões de reais. Na Bagé 1, em torno de 1,5 milhão de reais nos últimos anos aí, proporcionando uma fonte de energia que é a base da onde se vai se alimentar as residências. A partir daí a gente passou a fazer investimentos também em alimentadores. Se nós hoje trafegarmos pelo nosso município, mais especificamente em Bagé, a gente pode observar que nós temos obras da CE em todos os cantos do município. Nós temos trocas de postes, por exemplo, postes de madeira por postes de concreto, que dão uma melhor confiabilidade, uma maior durabilidade. Isto proporciona um atendimento
melhor ao cliente. Nós implantamos religadores automatizados, nós investimos em tecnologia nas redes para ter um retorno maior da energia no momento que ela falta, porque nós sabemos que energia elétrica nós não temos reserva, né? Nós não temos reserva, por exemplo, como a água, que a gente tem uma caixa d'água que a gente se supre no momento da falta. A energia elétrica não tem reserva. Faltou, a gente está, né, desatendido. E isso a companhia investe muito forte para, primeiro, evitar a falta através das manutenções e dos projetos, né, de expansão, e no momento que há esta falta, a gente recuperar, né, essa energia para o cliente no menor tempo possível. Né? Porque a gente sabe da importância do nosso produto para o cliente, para o comercial, para o industriário, né, para o residencial, que ele não pode ficar sem energia. Esse é o nosso objetivo maior, é manter o cliente ligado o maior espaço de tempo possível. E quando houver interrupção, restabelecer também no menor curto espaço de tempo possível, para que o cliente possa estar satisfeito no uso deste produto que a gente oferece. Nós tivemos também investimentos em equipamentos que instalamos nas redes, né, além dos postes. Alimentadores novos, nós temos alimentadores que estão partindo ali da Bagé 2, que saem em direção ao centro. Tivemos reformulação do alimentador 26, que são as linhas que trazem em direção ao centro a energia da subestação. Estamos com planejamento já de construção de novos alimentadores. Nós tínhamos um problema bem acentuado no verão, questão das cargas, principalmente na região central da cidade. A gente fez uma obra, né, de mais de R$1 milhão para reconstituir alguns alimentadores, para reformular outros e para construir outros que pudessem dar esta capacidade de atendimento ao cliente na região central, do centro, que é onde se concentram as nossas maiores cargas. Nos bairros, em todos os bairros, a gente faz manutenção diariamente, semanalmente, anualmente, buscando a melhoria cada vez mais nas redes de distribuição. Claro que alguns fatores às vezes nos afetam, por exemplo, a questão climática, né, que às vezes afeta as redes e a gente tem uma certa demora ali naquela recomposição, visto que a nossa estrutura ela é preparada para atender numa normalidade e também numa anormalidade. Porém, às vezes o fenômeno é de uma monta muito expressiva e que a gente não consegue, né, através das nossas equipes, restabelecer todos os clientes, digamos assim, que ao mesmo tempo. Mas para isso a gente segue uma ordem, né, um cronograma de prioridades, onde também isso é estabelecido, né, através das normas da empresa e também do órgão regulador, que a gente parte ali, por exemplo, hospitais, com aquelas prioridades, né, aqueles locais onde tem maior consumo de energia, órgãos públicos, hospitais, delegacias de polícia, né, órgãos públicos, esta é a prioridade no restabelecimento nesses casos. E a partir daí a gente vai por aqueles pontos, né, onde existe maior número de clientes, chegando até o consumidor único lá, que às vezes uma rede que atende um único consumidor, ele demora um pouquinho mais para ser atendido. A área rural, com certeza, ela fica um pouquinho para um tempo depois, porque a gente depende dos deslocamentos, das estradas, né, que às vezes não nos oferece essa condição da gente chegar no mesmo dia, às vezes da contingente, às vezes a gente depende. E quando há algum problema mais grave com relação à queda de postes, etc., que a gente tem que empregar uma equipe pesada de caminhão, por exemplo, que tem que deslocar até um local e lá às vezes encontra alguma dificuldade nos acessos, né? Um veículo pesado para chegar no ponto onde às vezes tem que fazer a troca de impostos. Como é que funciona a questão do torpedo, né? Quando falta luz, que tem um sistema que a gente envia um torpedo para a CE e é respondido, eu já tive essa experiência, é respondido quase que imediatamente, né? Dizendo em quanto tempo a luz vai ser restabelecida em caso de queda de luz, que muitas vezes acontece em meio a temporais, né? Essa questão climática mesmo, como o senhor estava falando. Como é que chega até vocês esse envio desse torpedo, né, com o número tem que botar o número da ligação, 307, né? O número da instalação. Da instalação da luz. E aí, com a palavra luz, como é que chega até vocês? Como é que é respondido automaticamente pelo sistema? Como é que acontece esse processo? Nós temos, assim, canais de comunicação do cliente com a empresa, certo? Esses canais possibilitam ao cliente que ele tenha este contato com a empresa e ali ele faça a sua solicitação de serviço ou tire dúvidas até com relação à energia elétrica com a empresa. Nós temos o 0800, que é um canal direto, via telefone, direto, 24 horas por dia. Temos o site da empresa, o www.ce.com.br, onde o cliente acessa ali pela internet. Ele vai ali ter acesso a mais de 25 modalidades de serviço que ele pode solicitar através da internet.
onde ele não precisa ir numa agência, que é também uma agência presencial, mais um canal de contato com a empresa. Além desses canais, a empresa ainda estabeleceu o torpedo. Por quê? Nós vimos que tinha algumas dificuldades, principalmente em questão de contingências, com relação ao 0800. Por quê? Como o 0800 ele atende toda a área de concessão da companhia, mais de 1,5 milhão de consumidores ligados diretamente, às vezes as contingências elas nos afetam em mais de uma região, e o cliente todo entrava através da sua solicitação pelo 0800. Isto congestiona muito as linhas, né? Apesar de nós termos um call center lá preparado para atender as demandas da companhia, este também é um serviço regulado, né? Onde nós temos inclusive uma norma ISO que nos dá esta qualidade do serviço no 0800. O cliente às vezes reclama um pouquinho, mas ele está dentro das normas ISO estabelecidas. Porém, nestes dias de contingência, o sistema sobrecarrega. Então a companhia criou mais este canal alternativo, que é o torpedo, onde a gente registra ali no celular a palavra luz para o número 27307 e o número da unidade consumidora. Esse é o número da unidade consumidora em todas as contas de energia da CE. À direita, em cima ali, aparece um númerozinho salientado em amarelo, onde o cliente, né, tem o número da unidade consumidora, aqui, salientado, que a gente orienta que o cliente tenha este número da unidade consumidora quando ele for fazer a sua solicitação de serviço através do torpedo. O torpedo é um canal que a empresa abriu e que favorece, facilita muito, principalmente para a empresa e também para o cliente. Então ele coloca a palavra luz, o número da unidade consumidora e encaminha para o 27307. A gente orienta que as pessoas já tenham esta mensagem gravada no celular ali, que só entrou ali, encaminhou, não precisa estar procurando o número da unidade e tal, então isso facilita muito. Esse canal cai diretamente no sistema, ele já faz a triagem desta informação e retorna para o cliente um protocolo dizendo: a sua mensagem foi recebida, nós estamos direcionando uma equipe, ou já há equipes direcionadas para atender. E ainda ali ele recebe um prazo, mais ou menos, que ele vai ter para o atendimento do serviço. Todas as vezes que eu tive essa experiência, já me foi dado um prazo, né? Realmente foi detectado um problema na sua região, dentro de tanto tempo será restabelecida. Exato. Normalmente é antes, né? Mas já dá um prazo maior para a pessoa. Ela é baseada... Esta reclamação, como todas as outras, hoje a empresa fez um investimento muito alto na questão de tecnologia, né, de equipes, de sistema, onde proporciona que todas as reclamações hoje, principalmente a do torpedo e a do 0800, elas são direcionadas diretamente para a equipe. Então entra a reclamação do cliente pelo canal de informação, ela é direcionada para a equipe, passa pela triagem interna do sistema da empresa e se direciona direto para a equipe para haver uma otimização no atendimento. Hoje o nosso eletricista ele não sai com um serviço dele agendado, digamos assim, por rotas. Esses serviços, à medida que eles vão entrando, vai sendo direcionado para a equipe, porque se uma equipe se encontra num bairro, por exemplo, no bairro Ibagé, né, e tem um serviço para lá, já é direcionado para esta equipe e não para uma outra que está no outro bairro. Isso facilita muito e agiliza mais o atendimento, que é o nosso objetivo maior. Né? E há pouco tempo, né, foi realizada uma operação policial para combater os gatos de energia aqui em Bagé. Como é que é esse problema aqui na cidade? Como é que é o trabalho de fiscalização referente aos gatos, né? Que seria o furto de energia? Nós agora fizemos um sistema, neste período aí que tu mencionaste, fizemos um sistema de mutirão. Este sistema ele faz parte de um projeto que a empresa montou lá em 2015. Nós montamos um projeto para combate às perdas. Esse projeto ele está também lá no Plano Anel, que é um projeto que foi apresentado como uma possibilidade de recuperação financeira para a empresa, de auxílio na recuperação financeira da empresa. Este projeto, ele diz, a partir dele, nós podemos verificar quais as nossas dificuldades com relação às perdas. Hoje nós temos as chamadas perdas regulatórias e as perdas não regulatórias. O que são perdas regulatórias? São aquelas perdas que a gente tem, todas as empresas de energia elétrica têm, com o transporte da energia, que ela vem através de cabos, estão sujeitas a intempéries, a poluição, etc. Isto tem uma perda técnica, ou seja, aquilo faz parte de uma perda que acontece no transporte da energia. E a outra é a perda comercial, ou a perda não técnica, que a nossa estava muito elevada. Ou seja, tem uma parte da perda técnica, essa parte é proporcionada que se coloque parte dela na tarifa, o regulador permite isso, ela pode ser rateada entre todos os clientes da companhia,
na tarifa porque ela é regulatória, é uma perda que acontece realmente. E tem as perdas não regulatórias. As perdas não regulatórias são perdas comerciais que acontecem através das regularidades, que são os furtos ou chamado vulgarmente, como a gente apelida, o gato. Esta perda é uma perda não técnica, parte dela vai para a tarifa e parte não vai. Parte dela vai para a tarifa e é rateado também entre todos os clientes da companhia. Outra parte dela fica no prejuízo da companhia, certo? Então nós andávamos ali em torno de 17% de perdas, essas perdas não técnicas, onde em torno de 6 a 7% pode ir para a tarifa, os outros 11% fica no prejuízo da companhia. Isso nos ocasiona um prejuízo, né, atual hoje de 200 milhões reais ano. É o prejuízo da companhia CE hoje com perdas. Baseado nisso, se estabeleceu esse projeto, onde até 2021 o nosso objetivo é chegar a recuperar 75% no mínimo, né, deste valor que a gente está perdendo. O que isso causa para o consumidor? O consumidor regular, digamos assim, aquele que paga a sua conta de energia em dia, por exemplo, no comércio, uma concorrência desleal, porque se eu tenho um comércio que eu recolho normalmente a minha tarifa de energia, aquele outro não recolhe, está tendo uma fraude, um furto de energia, tem uma concorrência desleal, porque aquele vai ter um lucro maior com relação ao meu comércio, né? Em relação ao consumidor comum, é rateado para ele também, vai na sua conta ali, né? A parte desta perda. Impostos, por exemplo, quem não recolhe energia de forma regular não recolhe impostos, né? Então tudo isso afeta na questão até do Estado, de repente, estar distribuindo esses impostos de forma a atender o cliente de uma nova forma que não está sendo recolhido. Então esse projeto ele baseia-se numa moralização, digamos assim, na questão elétrica da companhia, em que se penalize aqueles consumidores que não estão agindo de acordo com as normas, né, estabelecidas lá pelo regulador para o setor elétrico. E se busque, né, reduzir este prejuízo para os demais consumidores. Porque se alguém está furtando, alguém está pagando parte daquilo que está sendo furtado. Então, se estabeleceu esse projeto, a CE está desenvolvendo esses mutirões em todos os municípios da companhia. Chegou também em Bagé, aqui onde nós tivemos aí mais de 14 equipes empregadas, né? Fizemos em torno de 60 fiscalizações no município aqui. Houve, né, infelizmente ou felizmente, foram alguns clientes recolhidos, né, à delegacia, foram autuados em flagrante, pela questão da irregularidade na medição da energia elétrica. E que furto é crime, né? E que furto é crime. Ele está tipificado lá no código, né? Pode dar até 8 anos de prisão, né, de reclusão, onde aquele que é flagrado tendo esta fraude, de acordo com o índice de fraude que está acontecendo na sua unidade consumidora, ele é penalizado. Tem também a questão moral, né, a questão de segurança também, porque no momento que eu estou fraudando, estou com uma ligação irregular, eu estou sobrecarregando o sistema e a companhia não está enxergando, né, aquele consumo. Pode ocasionar uma fadiga nas redes de distribuição e haver rompimento de cabo, queda de transformador, abertura de transformadores e deixando as outras pessoas, às vezes, sem energia. Também a questão da qualidade da energia, porque se eu tenho um transformador, um equipamento para atender 10 unidades consumidoras, e ali aparecem 10 oficialmente ligadas e mais 4 ou 5 que não estão oficialmente, aquele conjunto está sendo sobrecarregado e a gente não consegue fazer esse equacionamento da qualidade para quem está regularmente ligado. E existe uma estimativa para o número de ligações irregulares que existem em Bagé? Assim, o índice de perdas da distribuidora, por localidade, digamos assim, o maior índice de perdas de irregularidades está concentrado na região metropolitana de Porto Alegre, em torno de 65% de todo o nosso 100% da distribuidora. Depois nós temos ali Osório, que é o segundo lugar, aquela região de Osório, Torres, as praias. Depois desce para ali Pelotas, que são os maiores centros também, né? Rio Grande, né? Bagé e Camaquã. O nosso índice hoje, ele é, digamos que dos menores da companhia, no nosso município, né? Da nossa regional. Nós estamos hoje em torno de 6%, 6 a 7%. De perdas da companhia está concentrado na nossa área aqui da região da campanha. A nossa área ela integra os seguintes municípios, né? Nós atendemos aqui Bagé, Lavras, Dom Pedrito, Pinheiro Machado, Candiota, parte da Ulha Negra e Pedras Altas. Então esses são os municípios que nós atendemos, que fazem parte da nossa regional. Temos aí em torno de 78 mil clientes, né, aqui na nossa regional. E pelas pesquisas, pelo próprio projeto, pelas avaliações, nós conseguimos constatar que em torno de 35% das unidades consumidoras fiscalizadas apresentam um tipo de irregularidade.
A irregularidade ela não só é caracterizada pelo desvio da energia em si, mas sim por diversas ações que o cliente pode fazer numa medição, na caixinha de energia. Ele pode, por exemplo, romper o lacre ali que tem, ele pode abrir o medidor, ele pode mexer no medidor, e sim, pode desviar a energia sem passar pelo medidor, né? Então isso são irregularidades, não necessariamente o furto em si. Às vezes uma irregularidade na medição, uma questão técnica, um problema técnico ali que não caracteriza um furto ou um desvio de energia, mas é uma questão técnica também que aparece como uma irregularidade, seria um fora do normal. Então, mais ou menos em torno de 35% aí dessas unidades fiscalizadas apresentam um tipo de irregularidade. Na nossa região, quando nós fizemos este levantamento através deste mutirão, a gente, chegamos a quase que 50% das unidades consumidoras fiscalizadas naquele mutirão apresentavam algum tipo de irregularidade. Então é um índice que subiu um pouquinho, né? Mas é em torno desta média de 35% a 45% em cada 100 neste nível aí de irregularidade. E a maioria da energia do país ela é produzida em hidrelétricas, geralmente em pontos bem distantes, né? Como é que a energia chega até aqui? As hidrelétricas, todas elas são as geradoras de energia. Nós temos as geradoras e as distribuidoras, né? A energia gerada na usina hidrelétrica, por exemplo, ela segue através de linhas de transmissão até as subestações que se encontram próximos dos municípios, que fazem a transformação dessa rede de alta tensão para uma média tensão que é distribuída para chegar na nossa casa. Né? Para se ter uma ideia, uma voltagem que sai, uma tensão da usina hidrelétrica de Itaipu, ela sai com 500 mil volts, 500 kV. E na nossa residência é 220. Então, tem que se fazer essa transformação da energia para que ela chegue adequada aos nossos equipamentos na nossa região. Por exemplo, uma subestação em Bagé, na entrada da cidade, é uma subestação da CE, exatamente. Né? Então, ela sai ela é produzida na geração, na usina. Ali ela sofre uma transformação para elevar a tensão, né? Vai a 500 kV, porque nós temos que ter uma tensão alta para poder chegar lá no destino com uma queda que seja ainda favorável, então tem que ser numa tensão bem alta. Tipo, comparando a um sistema hidráulico, eu tenho que sair com um tubo bem espesso para ter uma pressão, para chegar lá no final da rede de distribuição da água, chegar com pressão, senão não chega. É a mesma comparação bem prática, assim. Então, a energia gerada na usina, dali ela eleva a tensão, através das linhas de transmissão, ela percorre o país inteiro e chega até as distribuidoras, através da subestação. Na subestação, ela chega, por exemplo, 230, 500 kV, ela é rebaixada pelos transformadores, pelos equipamentos, dali ela é transformada numa nova tensão, que no nosso caso aqui a gente tem dois tipos de tensão, 23 kV, 23 mil volts ou 13 mil volts, que são esses postes que a gente vê na rua, aqueles postes mais altos, que tem uma travessa em cima. Ali tem os cabos de alta tensão, como a gente chama, ali 23 mil volts ou 15 mil volts. A partir dali ele desce para o transformador. No transformador ela passa de 23 mil volts ou 13 mil volts para 220 volts, que vai distribuir para chegar na nossa residência lá adequadamente ao nosso equipamento. Então este é o caminho que a energia percorre desde a sua geração. E por que é importante, quando solicitada a ligação elétrica residencial, que o consumidor ele informe corretamente todos os aparelhos eletrônicos que ele possui? Isto, muitas vezes, o cliente não leva muito a sério isto e acaba causando um transtorno de uma forma geral. Além de causar um transtorno para nós, principalmente para o próprio cliente. Qual a ideia que o cliente tem hoje? Se eu chegar lá na CE e declarar que eu tenho 10 computadores em casa, 20 ar-condicionados, 30 lâmpadas, 200 micro, eu vou pagar muita luz. Então eu vou chegar lá e vou dizer que eu tenho dois equipamentos de cada. Então é importante que o cliente, quando vá na companhia solicitar um serviço de ligação, que ele leve realmente aquilo que ele tem instalado na sua casa. Isto não vai mudar a sua tarifa. Por quê? Porque o consumo dele vai ser coletado através de um medidor, né, que a gente chama vulgarmente do relógio, que é instalado ali, que vai coletar todo o consumo da residência e vai passar para o sistema para ver a geração da tarifa. Então, se ele declarar que tem 10, 20 equipamentos ou 200, não vai alterar. É indiferente para a CE, porque a CE vai cobrar a mesma coisa. Na verdade, ele pode ter 10 geladeiras, por exemplo, mas só liga uma. Então, ele vai pagar pela uma que fica ligada. Claro, exatamente isso. E isso causa um problema. O que acontece? Ele declara uma carga e lá fica registrado no nosso sistema a carga. Por exemplo, eu tenho 5 geladeiras, cheguei lá e disse que eu tenho uma.
fica registrado no sistema uma geladeira. Isto aí a companhia usa para fazer, além de outros estudos, para fazer o seu projeto de expansão do sistema. O que eu preciso, por exemplo, para atender um bairro? Mais um transformador, mais uma rede, né? Mais um equipamento para dar qualidade de energia naquele bairro. Eu preciso ter essas informações. Uma delas é essa, tem várias informações. Claro que a gente faz a avaliação através dos nossos equipamentos, através das medições, através do próprio controle da energia consumida, da energia comprada. A gente tem esse controle, mas é importante o cliente porque no momento que ele dá esta informação, ela já cai no sistema e já faz parte de um histórico lá para a gente melhorar, né, buscar investimentos, melhorar o fornecimento, melhorar a qualidade das redes e proporcionar que o cliente tenha um ganho com a qualidade da energia. Então não vai fazer diferença eu informar o equipamento correto. Vai fazer diferença eu informar o equipamento incorreto. Se eu tenho 10 lâmpadas, forma lá para a CE que tem 10 lâmpadas quando vai fazer a ligação, porque não vai alterar nada no seu consumo. O seu consumo vai ser o mesmo, porque quem mede o consumo da sua residência é o medidor, e não é a quantidade de equipamentos. Logicamente que ela soma isso tudo, mas eu dizer ou não só está prejudicando, né, principalmente o cliente. Às vezes se carece no investimento em alguns bairros e as pessoas, tem queda de energia, isso, aquilo, às vezes é por esses investimentos que não chegaram as informações corretas e a gente não consegue, né? E máquinas e alguns outros aparelhos podem ser afetados por quedas de energia, né? Por vezes até estragando. Existe alguma coisa que o consumidor possa fazer se ele se sentir lesado com alguma situação decorrente da falta de energia elétrica? Sim. Todo o serviço da empresa, toda a concessão da companhia, ela passa por um sistema regulatório. Nós somos regulados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem dita todas as normas, que é que estabelece todos os padrões de funcionamento de uma distribuidora, e a gente tem que cumprir aqueles parâmetros que eles estabelecem para nós, certo? Ali, inclusive, estabelece que hoje a distribuidora tem que ter um sistema ISO de qualidade, né, nos seus serviços prestados. E a CE tem hoje o sistema ISO, nós estamos certificados hoje pela ISO 9001-2008, que nós inicialmente lá tivemos, e hoje nós já estamos na 9001-2015. Então nós avançamos mais ainda nesse ponto. O que isso significa? Que todos os serviços que nós prestamos ao nosso cliente, ele tem um processo certificado. O que garantia que dá isso para o cliente, esta ISO? Que a CE está fazendo todos os levantamentos daquilo que acontece na companhia e está dando retorno para o cliente de acordo com as regras que a ANEEL estabelece. Digamos, neste caso, o equipamento. O equipamento pode sofrer uma avaria por uma queda de energia? Sim, pode sofrer. Pode ter sobretensão, pode ter problema de descarga atmosférica, pode ter um problema que rompeu um cabo lá na minha rua e afetou meu transformador, faltou luz e queimou um equipamento meu? Sim, pode acontecer isso. Isto faz parte de um dos nossos processos certificado ISO, onde a gente tem que seguir algumas regras ali estabelecidas pelo regulador para que se faça o ressarcimento para esse cliente. Importante que o cliente não pode deixar passar de 90 dias do evento ocorrido na sua residência. Por exemplo, faltou luz na minha casa hoje, queimou a minha TV, eu não posso deixar para passar de 90 dias para ir na companhia e registrar esta minha solicitação deste ressarcimento. O cliente tem que ir lá e tem que apresentar a sua solicitação de serviço, pode ser feito pela internet, direto na agência ou também pelo 0800, onde lá ele vai declarar, olha, houve falta de energia na minha residência hoje e me queimou todos os equipamentos da minha casa, certo? Aí a companhia vai no sistema e vai se certificar, e isso é a regra, o fluxo que segue, se realmente houve um evento naquele transformador que afetou aquela residência, através do nosso cadastro, do nosso registro. Por isso é importante sempre que aconteceu um evento, uma falta de energia, um problema na minha residência, eu ter esse registro junto à companhia. Porque se houve queima de equipamento, quando retornar a energia que eu vou identificar. E eu tenho esse registro, eu chego lá na companhia e digo, olha, houve uma falta de energia na minha unidade consumidora hoje, eu tenho aqui o registro, entrei pelo 0800 ou pelo Torpedo ou pela internet, está aqui o meu registro, queimou meus aparelhos e eu estou solicitando à companhia o ressarcimento desses danos, né? Aí corre um processo ali onde uma equipe depois vai fazer uma vistoria técnica lá nos equipamentos que foram afetados, certo? E vai se certificar realmente, olha, houve equipamento dessa TV aqui, deu perda total, deu avarias, etc.
o cliente vai encaminhar para o conserto. Importante que o cliente, no momento que ouve isso, ele recebe ali a informação de todo o regramento que ele tem que seguir. Por exemplo, se queimou o aparelho e ele pegou e mandou consertar, né? O técnico vai lá e vai ver, olha, houve a queima, mas eu não posso certificar porque o aparelho já foi consertado. Então é importante que o cliente aguarde, siga todas as instruções ali quanto ao ressarcimento para que ele não tenha o prejuízo. Muitas pessoas às vezes reclamam, queimou minha TV, eu fui lá, mandei arrumar, entrei com ressarcimento na CSE, não me deu, porque eu já tinha consertado e eu fiquei no prejuízo. Nós temos um processo certificado ali, nós temos as auditorias, em que nós, para pagarmos esse ressarcimento, nós temos que ter o registro fidedigno do que aconteceu realmente, que é a prova do dinheiro que a gente está usando para pagar, né, esse ressarcimento. Então, esses detalhes o cliente tem que observar para que ele não fique prejudicado, né, neste serviço. É um processo certificado, tem todo o regramento, tem todas as regras. A gente tem que seguir algumas partes desta regra e o cliente também precisa entender que ele tem que seguir algumas partes para ele poder ser ressarcido daquele prejuízo que a companhia causou para ele, que vai com certeza ter o retorno. Nos explica um pouco sobre as bandeiras tarifárias, né? Que o pessoal às vezes fica um pouco confuso em relação a isso, que elas afetam diretamente o valor da nossa conta de energia elétrica. Na verdade, o que acontece? A bandeira tarifária, ela sempre, digamos assim, sempre existiu. Aí a gente vai dizer, opa, peraí, como sempre existiu, se agora que eu estou sabendo disso? O que aconteceu digamos assim, na transparência, digamos assim, dessa modalidade que fala sobre a questão tarifária ali? Na verdade, antes ela aparecia embutido, digamos assim, nas contas de energia. Hoje, a ANEEL resolveu desmembrar e divulgar este valor ali para que o cliente tenha uma visibilidade melhor do que ele está recolhendo na sua tarifa. E foi criado esta tarifa para que, em questões onde haja uma redução dos níveis dos reservatórios, por quê? A nossa maior produção de energia hoje vem das hidrelétricas, que são as usinas com geração hidrelétrica. Depois nós temos as usinas térmicas, usinas até hoje, temos parques eólicos, temos algumas usinas já fotovoltaicas, algumas gerações, e temos as usinas a carvão e temos usinas ainda que geram energia elétrica a óleo diesel, em alguns pontos do país. Esta geração a óleo diesel e carvão, ela tem um custo um pouco maior. A hidrelétrica é a forma mais econômica hoje, por exemplo, de energia elétrica no custo-benefício. Aí a gente vai dizer, não, mas a eólica ou a fotovoltaica é mais econômica, mas ela tem um custo maior hoje para a geração, até que se monte todo esse parque. Então hoje existente no Brasil, a maior fonte de energia economicamente viável, né, e rentável hoje é a energia hidrelétrica, porque ela tem que proporcionar também uma tarifa econômica para o cliente para que ele possa ter e para a indústria conseguir produzir o seu produto sem muito custo. Então hoje é a hidrelétrica. No momento que há uma diminuição nos reservatórios, essas usinas, cai a capacidade de produção delas, de geração. Então se aciona emergencialmente outros tipos de geração para não haver o colapso no sistema. Entram aí em operação as usinas térmicas, as usinas a carvão e outras, né? Então, para custear esta diferença de geração, existe a tarifa. Essa, a verde, vermelha, nós temos a tarifa verde, que ela é isenta, né, é liberada, não tem esse custo para o consumidor. Temos a tarifa amarela, que é um intermediário, né, e temos a tarifa vermelha, que ela tem dois patamares ainda, o 1 e o 2, que são diferenciados, né, onde cobra-se uma taxa diferenciada de um para o outro. O 2 seria o mais crítico. O que existe, de repente, numa confusão, digamos, com relação a isso aí, com relação à distribuidora? Isto é uma taxa que é recolhida através da fatura de energia elétrica, porém não é uma cobrança da distribuidora. A CE, por exemplo, não estabelece a tarifa, quem estabelece é o órgão regulatório. A ANEEL é o governo federal. Este valor não fica com a companhia. Nem é a companhia que determina, eu vou cobrar este mês de tarifa verde tantos reais, de tarifa vermelha tantos reais. Não, isso é regulatório, é estabelecido em legislação federal. A tarifa, a conta é simplesmente um modo de arrecadação desta tarifa. Então a gente tem aquela dúvida assim, por exemplo, a CE cobra energia e ainda agora cobra mais a tarifa com relação à bandeira tarifária. Não é a CE que fica com esse valor e nem cobra. Esse valor é estipulado e ele é arrecadado através da questão ali da tarifa. Bem como a iluminação pública, né, que é a CIP, a Contribuição para a Iluminação Pública.
As pessoas têm muitas dúvidas, né, com relação a esse assunto, que pensam que este valor é arrecadado pela CE, a CE que cobra e fica para a CE. Não. A questão iluminação pública é legislação do município. Ele que estabelece a taxa que ele vai cobrar, como ele vai cobrar e de quem ele vai cobrar. A CE tem, o Poder Público Municipal tem um contrato com a CE, onde ali estabelecem as cláusulas que o recolhimento da taxa de iluminação pública vai ser feito através da conta de energia, mas aquele valor não fica para a companhia. Aquele valor é para o custeio da iluminação pública, que vai para a prefeitura montar a sua infraestrutura e atender as manutenções na iluminação pública do município. Então existe esta confusão aí que às vezes o cliente, né, fica até insatisfeito e culpa, digamos assim, a companhia em si, né? E na verdade são informações importantes que o cliente precisa ter para, né, tirar suas conclusões aí na hora de dizer, pô, minha conta está tão alta, eu pago isso, aquilo, aquele outro, né? Na verdade, tem muitos encargos e muitas coisas que são ali embutidas na questão da tarifa ali do cliente. E a CE oferece tarifa social de energia elétrica? Como é que funciona? Quem é que tem direito? Existe um sistema nacional, né? Existe uma regulamentação nacional que possibilita algumas pessoas terem acesso a esse tipo de serviço, a esse tipo de benefício, digamos assim. Para isso, primeiro que o cliente tem que ter é o número de inscrição no cadastro social, o NIS, né? Que isto ele tem que ter para participar desta parte que a gente chama lá o baixa renda, que a gente diz assim, que é a diferenciação no custo da energia para esse cliente, que ele tem uma questão social ali que pode ser atendido. Primeira coisa que ele tem que ter, esse número de inscrição social. Isto ele adquire participando dos cadastros dos programas nacionais sociais do governo. E ele começa essa caminhada ali pelo município, vai na Secretaria de Ação Social, se inscreve, vai começar a ser inserido no cadastro e aí ele vai receber um número. Só de posse deste número, destas já atendidas essas cláusulas, ele pode ir até a companhia, que ali ele vai comprovar, a gente entra lá no cadastro, ele vai estar cadastrado e ele tem muita diferenciação na tarifa, é um processo bem regrado, funciona muito bem, tem um retorno muito significativo para o cliente de baixa renda, ele tem uma redução bastante significativa na sua conta de energia. Chega a ter ali até em torno de 60%, às vezes 60%. De desconto. Porém, como toda regra, né, ele tem que seguir alguns regramentos que estão ali estabelecidos. Por exemplo, eu tenho um X de quilowatts que eu me enquadro na baixa renda. Por exemplo, se eu gasto lá 500 quilowatts, logicamente que eu não vou ser enquadrado neste programa porque não é para esse tipo de consumo. Ele tem os limites estabelecidos, onde se eu ultrapassar, extrapolar algum limite estabelecido de consumo que consta naquela regra, eu posso ser excluído do sistema ou ainda posso perder aquele benefício e não ter aquele desconto. Então é importante que o cliente que se cadastre, que esteja usufruindo desse benefício, porque isso é para favorecer o cliente também que necessita nessa questão social, mas também para que se leve à busca de uma economia de energia, né, do sistema. Eu quero ter um benefício, bom, então eu tenho que economizar, que eu vou dar a minha contrapartida no sistema, economizando para que essa energia sobre para outras pessoas, para outras indústrias utilizar e custear aquele benefício que eu estou tendo. E o governo vem articulando há algum tempo a privatização da CE. Qual é a perspectiva, privatiza ou não? Quais são os impactos de uma possível privatização para o consumidor gaúcho? A questão, por exemplo, particularmente nossa, falando em questão empregados, né, funcionários da companhia, logicamente que a gente, né, não discorda, digamos assim, desta posição na privatização, até porque tem a questão do risco empregatício, aquelas coisas todas que podem afetar, né, diretamente o empregado, mas indiretamente também o cliente. O governo, né, dentro da sua pauta lá, né, desde que assumiu o controle do Estado, ele foi bem claro nessa situação, colocando que não era o papel do Estado, que não ia investir nessas companhias. Porém, o que a gente tem a opinar a respeito disso, que nós temos uma legislação lá, né, que estabelece que deve haver um plebiscito, né, para que essas companhias públicas sejam privatizadas. Isso é uma legislação, não é coisa da CE, foi uma legislação que está lá posta na Constituição do Estado, né, que o governo procura contornar isso. A gente digamos assim, não tira os argumentos do governo nesse sentido, porque é uma pauta
legislativa dele, proposta, né, junto à sociedade, porém, a gente procurou, desde que estamos na gestão lá de 2015, né, nesta pelo menos, mostrar para a sociedade, mostrar para os clientes que são os nossos interlocutores diretos, digamos assim, o que a companhia oferece. Para isso a gente fez muitos investimentos, a gente melhorou sensivelmente a nossa questão de atendimento, os serviços, a disponibilidade da energia. Nós melhoramos aí significativamente nos nossos indicadores técnicos, que são esses que medem a questão de falta de energia, de retorno de energia, de qualidade de energia, que são medidos, né, também pelo órgão regulador, são acompanhados através do nosso sistema, são dados fidedignos, porque passam pelo sistema ISO. Nós temos processos certificados que dizem que nós temos a qualidade naquelas informações, onde a empresa hoje apresenta, né, um crescimento bastante significativo e positivo nas questões técnicas, né? Nós tivemos aí nos últimos anos, inclusive reconhecido pela ANEEL em ofício, que de 2015 ali para até 2016 nós fomos a empresa que mais reduziu o indicador, né, no país, a distribuidora, reconhecendo isto, que nós tínhamos sido esta empresa que mais reduziu, ou seja, nós reduzimos mais o tempo de falta de energia para o consumidor, ou seja, ficou menos tempo possível sem energia dentre as demais distribuidoras. Nós tivemos esse reconhecimento da ANEEL. Isso é avaliado, né, anualmente, através de horas que o cliente pode ficar ou não sem energia. Isso tem uma regra também estabelecida pelo regulador, onde a gente está estabelecendo hoje dentro das regras do regulador, cumprindo, né, todas aquelas prerrogativas que eles nos colocam, para que nós permaneçamos, né, como distribuidor de energia elétrica, com o nosso contrato de concessão estatal. O que a gente vê, digamos assim, com relação ao cliente? Primeiro, eu acho que o cliente ele tem que fazer a sua avaliação, né? E ele que vai dizer, ele que pode avaliar se a CE, né, serve ele da forma como ele pretende, da forma como ele necessita e como estão estabelecidas na regra. Ele tem que fazer essa avaliação, né? Porque pelas pesquisas que nós tivemos nos últimos anos, aí nós só tivemos melhorias. Essas pesquisas são estabelecidas, conforme eu coloquei inicialmente, pelo órgão regulador e pela ABRAD, ou seja, as companhias de energia, a CE, por exemplo, ela não tem gerenciamento nenhum sobre a pesquisa. Aquela pesquisa é endereçada para o cliente por empresa contratada, independente da CE, que faz a pesquisa e mostra os resultados. E os resultados mostram que nós vamos melhorando, que nós vamos tendo reconhecimento do nosso cliente, da sua satisfação com a companhia, e que os serviços estão oferecidos a contento. Aqueles serviços que não estão oferecidos a contento, na pesquisa aparecem as fórmulas que nos dizem onde nós precisamos melhorar e onde o cliente está pedindo que se melhore, e a gente está procurando atender dentro das expectativas do cliente. E se o resultado da pesquisa está dando favorável, né, eu acho que a gente está dando o recado, né, favorável para o cliente. Ou seja, a gente melhorou muito, fizemos inúmeros investimentos em toda a companhia, em sistemas. A CE trocou todo o seu sistema informatizado, novo, atualizado. Também sistemas tecnológicos de leituras, de equipamentos, no combate a perdas, por exemplo, buscando que se consiga tirar do cliente aquele prejuízo que ele tem com os furtos de energia, através do projeto de combate a perdas. A gente implantou religamentos automáticos nas subestações, que antes dependiam do operador operar, hoje, se deslocar hoje, elas são operadas remotamente pelo centro de comando lá de Porto Alegre. Aqui no nosso município nós instalamos, por exemplo, 41 religadores automáticos, são equipamentos inteligentes que a gente instala na rede, que fazem um monitoramento de toda a rede. Eles permitem, por exemplo, que se faça uma manobra ou se religue uma rede em 3 segundos, diretamente pelo computador. O operador ali de dentro da operação, ali na gerência regional, ele pode religar um equipamento lá em Pedras Altas, lá em Pinheiro Machado, aqui no centro, em 3 segundos. Faltou energia num ponto, ele vai e religa aquele equipamento, ou ele transfere aquela carga para um outro equipamento e volta a energia para o cliente, e depois a gente vai lá restabelecer, fazer a manutenção e corrigir aquele problema que deu na rede. Então, isso são investimentos que a companhia está fazendo também nas questões de subestações, de linhas de transmissão, também nas fontes de energia, que a gente investiu aqui em Bagé, como eu coloquei ali no começo, só na Bagé 2, ali um investimento muito significativo, que está trazendo uma possibilidade maior para empreendimentos e para crescimento da situação econômica, por exemplo, no município, onde hoje a gente não tem, né, problema de disponibilidade de energia elétrica para se estabelecer qualquer tipo de empreendimento aqui na nossa região. Visto
aos investimentos que a gente fez e às melhorias que a gente teve buscando essa qualidade de energia que foram reconhecidas ali pelas pesquisas através da opinião do cliente. Então essa é a nossa pauta. Nós procuramos o quê? Ter uma empresa cada vez mais eficiente, mais eficaz, ao menor custo possível, porque isso lá na tarifa reflete para o cliente. Por exemplo, lá em 2016 a gente teve uma redução das tarifas de energia elétrica na área da distribuidora, em torno de 16% ali. Então todo cliente teve uma redução na sua tarifa. Isso se deu em face dos investimentos da empresa nos ativos, nos equipamentos, que proporcionaram um custo menor operacional da companhia que refletiu lá na tarifa para o cliente. Então isto que a pesquisa avalia também, que traz esses resultados positivos, onde a gente, digamos assim, estabelece que a companhia é viável, a companhia está cumprindo com a sua missão, né, tanto técnica como social, né, está funcionando dentro do que o regulador estabelece, né, cumprindo as regras do regulador, buscando a sua recuperação, né, técnica e financeira. Os projetos foram apresentados lá na ANEEL, são avaliados anualmente, são dados as avaliações se a gente está dentro da regra ou não, e a gente vai pautando a nossa conduta, né, de fornecimento de energia elétrica na nossa área de concessão, baseado nesses projetos que a gente apresentou, que estão lá na ANEEL, que garantem, inclusive, né, a nossa concessão. Essa é a nossa posição com relação a esse tema aí de privatização. Cabe a nós, né, mostrar para a sociedade, entregar para a sociedade um produto de qualidade, confiabilidade, né, e dentro daqueles parâmetros, né, financeiros que se pode buscar. Eu acho que isso é o maior objetivo da companhia. Mostrar o seu trabalho de forma que tenha retorno para o cliente, porque o cliente que paga a energia, ele tem que ter o retorno, né, favorável com relação a esse produto que ele está adquirindo. Obrigado pela tua presença, Ruimar, por ter aceito o nosso convite, por esclarecer todas as dúvidas que os nossos telespectadores também têm aí em relação aos serviços prestados pela CE. Obrigado, nós que agradecemos, né, por essa oportunidade, que são oportunidades onde a gente, através da TV Câmara, né, pode chegar, né, aos nossos clientes, à nossa sociedade em si, trazer essas informações, né, informações importantes do dia a dia do cliente, informações de que ele pode, né, a partir daí pautar, de repente, a sua economia de energia na sua unidade consumidora, pode ajudar no seu orçamento. Então a companhia está sempre aberta para atender o cliente, para que ele vá à companhia, tire suas dúvidas, busque os seus direitos, que com certeza serão atendidos, porque ali na regulamentação que a gente segue também, um dos objetivos estratégicos da companhia traçados é que atender o cliente dentro das suas necessidades, dentro dos seus direitos, né? Porque nós seguimos um regramento que nos leva a isso e nós estamos procurando cada vez mais seguir de uma forma mais eficaz essa questão do atendimento ao cliente. Isso está lá nos nossos objetivos estratégicos, né? O foco no cliente. Por quê? Porque o cliente é a razão de ser da empresa. Não só de uma empresa de energia elétrica, mas das várias empresas, né, que estão no mercado para oferecer produtos. Se o produto não tiver aceitação, a empresa não progride. Então esse é o nosso objetivo. A gente agradece a disponibilidade aqui nesse espaço e estamos à disposição, numa outra oportunidade, de repente, trazer mais informações sobre outros assuntos, né? A gente não pautou aqui também, mas podemos relacionar a questão social, né? A empresa trabalha e participa em vários projetos sociais, né? A gente, inclusive, participa aqui na nossa regional dos projetos da prefeitura, onde a gente procura participar, levar informação, levar o conhecimento ao cliente, levar as melhorias nos bairros e ali divulgar o nosso trabalho e esclarecer principalmente para o cliente como nós estamos trabalhando, quais os nossos objetivos, o que a gente está conseguindo fazer, o que ainda está pendente, quais os recursos que a gente está empregando, dentro daqueles projetos que a gente apresentou lá, que são regulados pela ANEEL. Muito bem. Obrigado pela tua presença, então, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. O Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.